Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão na Palavra de Deus a respeito de um texto, de um relato. Eu queria comentar com você, nessa oportunidade, a realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual que os nossos olhos humanos, materiais, não enxergam, não podem enxergar. Existe um mundo ao nosso derredor que é o mundo espiritual, onde atuam espíritos bons e espíritos maus, espíritos benignos, que são os anjos, e espíritos malignos, que são os demônios, né? Existem as hostes da maldade e as hostes de Deus, de Jesus, agindo na face dessa terra. Se nós analisarmos os relatos da vida de Jesus, o próprio Jesus testifica disso, né? Eu queria comentar com vocês as consequências que existem através do mundo espiritual. Muitos de nós lutamos com problemas de enfermidade, problemas de saúde, né? E há problemas de saúde que nós vemos pela própria Bíblia, que são decorrência da nossa fragilidade humana, do nosso corpo, consequências, às vezes, do mau uso do nosso corpo, excessos que fizemos no passado, ou às vezes no tempo atual, excessos que nós fazemos que nos prejudicam a saúde, né? E há consequências que vêm, por exemplo, os fumantes, né, que fumaram durante muitos anos, e alguns fumam até hoje, não conseguiram se libertar do vício, né? E não sabem o mal que isso faz. Há consequências do pecado, né? E há consequências que são diretas da desobediência a Deus, né? Nós vemos aquela mulher do fluxo de sangue, que Jesus estava andando e ela veio por trás, tocou na orla das suas vestes e foi estancada a sua hemorragia que ela sofria há 12 anos, que ela havia gasto tudo com os médicos, com a medicina e nada adiantava. Ela tinha uma enfermidade que era do seu corpo. Ali aquele texto não nos mostra que fosse um espírito maligno. Já no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, tem a cura de uma mulher paralítica, registrada no versículo 10. O Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Diz o seguinte: E ensinava no sábado numa das sinagogas. Jesus estava ministrando a palavra, dando seus ensinamentos numa sinagoga. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Essa mulher não era enferma por uma deficiência do seu corpo, mas a própria Bíblia registra que ela tinha um espírito de enfermidade. Havia há 18 anos que ela andava curvada e não podia endireitar-se de modo algum, ela só andava curvada. E vendo Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Essa mulher andava curvada já há 18 anos. Ela não podia endireitar o seu corpo, andava com uma curvatura, e aquilo era consequência de um espírito maligno que havia se apostado dela e fazia ela ter essa enfermidade, essa condição física tão debilitada. E a Bíblia não diz que ela clamou a Jesus, Jesus a viu e se compadeceu, né? E Jesus repreendeu aquele espírito e ela foi liberta completamente. A sogra de Pedro, certa ocasião, estava enferma, com febre em sua casa, acamada, e Jesus, indo à casa de Pedro, viu a sogra dele que estava naquela condição, e ele repreendeu. Era uma febre natural, uma consequência física, né? Então nós podemos ver também que Jesus muitas vezes curou pessoas, libertou pessoas, aonde depois da cura, depois da libertação, depois do milagre, ele disse: vai e não peques mais. Como ele disse para a mulher adúltera, que tinha sido pega em flagrante adultério e queriam apedrejá-la, né?
Jesus perguntou para ela, depois que os acusadores foram embora, deixaram ela sozinha com Jesus ali onde ele escrevia na areia. Ele disse: onde estão os seus acusadores? Foram embora? Ela disse: foram. Ele disse: vai e não peques mais. Porque muitas vezes a enfermidade ou o pecado nos traz consequências até de doenças ou de ilegalidade para que espíritos maus ajam em nossas vidas, né? Então nós não devemos ter ligação com o pecado, nós devemos nos libertar da pecaminosidade, de tudo aquilo que aborrece ao Senhor, tudo aquilo que entristece o nosso Deus, tudo aquilo que aborrece o Espírito Santo, nós não podemos permitir em nossa vida. Então nós vamos ver que há consequências do pecado, como enfermidade pode ser uma consequência do pecado, né? Tribulações, ataques malignos, porque quando nós pecamos, quando nós transgredimos, quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos dando legalidade ao poder das trevas para agir em nossa vida. Nós perdemos a nossa autoridade, perdemos a nossa condição de ligação com Deus. Nós não podemos viver pecando. Nós temos que nos afastar do pecado, temos que viver uma vida consagrada ao Senhor. E muitas vezes uma enfermidade pode ser com consequência da nossa condição física. Às vezes alguma coisa que fizemos, alguma alimentação errada que tomamos, ou uma enfermidade que surge mesmo como deficiência do nosso organismo. Pode ser uma coisa natural, digo natural, como consequência da fragilidade do nosso organismo. Há enfermidades que são consequências de espíritos malignos, consequência do pecado, da permissão de estar pecando, errando, transgredindo, desobedecendo a Deus. Nós precisamos entender essas coisas, precisamos compreender o mundo espiritual. O mundo espiritual é uma realidade, nós vivemos cercados de espíritos bons e de espíritos malignos. Mas Jesus veio para dar liberdade aos cativos, né? Como ele libertou essa mulher que andava curvada, como aquela mulher que tinha o fluxo de sangue havia 12 anos, ela foi curada instantaneamente quando tocou na orla dos vestidos de Jesus. Mas para muitos, para alguns que Jesus curou, ele deixava essa recomendação: vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então Jesus preveniu, Jesus avisou, e nós devemos ter esse cuidado, essa preocupação, essa atenção em obedecer a recomendação e a orientação de Jesus, para não vivermos uma vida de pecado, uma vida de desobediência a Deus, uma vida de rebelião, desobedecendo, achando que o pecado não tem consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então nós precisamos acreditar nisso, precisamos aceitar as recomendações bíblicas, as orientações de Jesus e nos afastarmos de todo o pecado que nos afasta de Deus, nos separa da comunhão com o Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos ampare, que Deus nos fortaleça para abandonarmos qualquer prática de pecado. Pecado não pode ser uma continuidade em nossa vida. Se o Filho vos libertar, diz a Bíblia, que é Jesus, verdadeiramente sereis livres. Então vamos viver na liberdade com que Cristo nos libertou. Amém? Agora nós vamos orar mais uma vez, vou orar por você, pela sua família, pelas suas necessidades, por algum problema que você esteja passando. Nós vamos orar juntos. Se for possível, aí onde você estiver, feche os seus olhos, vamos orar juntos, ligue o seu coração a Deus. Se não for possível, você estiver com fone de ouvido, andando na rua, viajando no seu carro, receba a bênção de Deus através da oração, no nome de Jesus. Amém? Não sei qual é a tua necessidade, mas Deus conhece o teu problema, a tua vida, aonde você está, a bênção do céu te alcançará agora, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus.
Que as recomendações do Cristo Jesus, teu santo e bendito Filho, estejam no nosso coração que está aberto para receber a tua palavra, os teus ensinamentos, as tuas orientações. Senhor, abençoa cada um que nos acompanha nessa oração. Aonde estiver, como estiver, com quem estiver, ó Deus, em nome de Jesus, repreende toda ação diabólica, repreende todo poder do mal que esteja atacando alguma vida, esteja aprisionando alguma vida, em nome de Jesus Cristo Nazareno, teu santo e bendito Filho. Seja repreendido todo o poder das trevas, todo o poder do mal. E se há alguma enfermidade como consequência de pecado, perdoa agora, Senhor, pelo teu amor, por amor do teu nome. Perdoa os pecados por Cristo Jesus. Restaura-nos na tua presença, Senhor, e liberta-nos de todo mal, pois nós oramos em nome de Jesus. Alcança a família, alcança o lar e resolva, Senhor, a tua bênção sobre essas vidas que precisam ser abençoadas por ti. Em nome do Senhor Jesus eu te rogo e para a tua glória. Amém, Jesus, amém. Você crê? Se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Vá e não peques mais, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.